Olá, vamos lá abrindo aqui. Vamos abrindo aqui. Acho que agora sim ativou. Boa noite. Vamos aguardar aqui então a entrada da nossa querida Giana Romero. Já passei uma mensagem para ela aqui. Estou abrindo a live aqui, a entrevista, o bate-papo. Vamos conversar um pouquinho. Faz tempo, desde o ano passado, que não abro aqui nenhuma entrevista, uma conversa. Muito prazer, né? Das pessoas que estão chegando. Vamos lá, Giana, quando você acessar, não sei se você já está me ouvindo, quando você acessar, você pede para participar também, certo? O pessoal está ouvindo bem, quem já está acessando. Interessante que eu vinha comentando, enquanto isso, né? Enquanto ela vai acessando, as lives, né? Elas tiveram um auge ali no início da pandemia. Inclusive eu fiz bastante aqui, acho que muitos que me conectei aqui também em razão das lives. Hoje em dia ainda tem bastante, né? Vocês estão me ouvindo bem? Quem está entrando agora? Está me ouvindo bem? Dá um alôzinho. Sim, bom, imagem boa, legal, ótimo, obrigado Murilo. E falamos muito sobre adoção, né? E acho que vale a pena. Agora eu estou querendo resgatar um pouquinho dessas histórias, justamente porque a gente recebe inúmeras perguntas por semana, seja via grupo de apoio, seja via escritório, acerca das dúvidas, né, das experiências, dos depoimentos, enfim, né? Então é tão importante a gente compartilhar algumas histórias e algumas histórias em especial pela beleza, pelos desafios, e acho que isso acaba incentivando também, tirando aí mitos e lendas acerca da adoção, né? Então estou aqui na guarda. Então, em razão disso, farei algumas entrevistas novamente, agora com histórias de adoção. E depois a gente vai mudando o tema, conforme o interesse de quem estiver participando. O público não é mais aquele público gigantesco da pandemia, né? Então, na época da pandemia, a gente tinha um público aqui de 200, 250 pessoas, né? A gente sabe que não é mais esse o público, mas esse conteúdo fica gravado e fica para as pessoas assistirem em momento oportuno. Em momento oportuno assistirem, fica aí para quem quiser, né? Depois fica sabendo desse conteúdo e vai buscar, né? Cadê a Giana, nossa convidada? Anjos da Vida presente, é um grupo Anjos da Vida, para quem ainda não conhece, está aqui dando parabéns, agradeço o grupo todo, deve ser o Luciano, provavelmente, aí que está escrevendo. Então, é um grupo de apoio à adoção aqui do estado de Santa Catarina. É um grupo bastante forte, atuante, tem uma história linda, né? Já atendeu inúmeras famílias, centenas, né, Luciano? Talvez até mais do que talvez poderia falar milhares de famílias. Eu não tenho esse número exato, mas eu tenho certeza que pelo menos centenas foram, com várias famílias que hoje são constituídas pelo vínculo da adoção. A Giana está mandando mensagem aqui para mim, pessoal, com uma certa... Vamos lá, deixa eu orientá-la aqui para que ela acesse. Vamos lá, só um minutinho. A gente já faz com que ela entre aqui, fazendo aqui as orientações, né? Então, e aí vim dizendo justamente isso, né? Claro que o público já não é mais aquele público que assistia ao vivo, né? Acho que naquela época no boom ali da pandemia, que foi um público assim que colocávamos, agora ela entrou aqui, isso, acenou, isso, agora pede para adicionar, Jana, agora você já está me ouvindo, tenho certeza, apareceu aqui teu nome, pede para participar, que aí eu já vou
convidá-la aqui a acessar aqui esse canal, certo? Aí embaixo tem uma ferramentazinha ali para você clicar e pedir para acessar, certo? Ó, o grupo GEAD de João Pessoa também está aqui, né? É um grupo de apoio também lá na Paraíba, né? Região, estado maravilhoso que eu gosto muito. Inclusive a gente viaja bastante para lá, é minha família. E que bacana ter o GEAD aqui presente, né? Um grupo de apoio muito atuante na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, certo? Giana, estamos esperando você. Cadê você, mulher? Como diz aí na Paraíba, né? E só veja se tem uma ferramenta. Vou escrever aqui para ela também. Clica e pede para acessar, para participar. Vamos lá. Pessoal que está entrando agora, sejam bem-vindos. Estamos esperando aqui a nossa convidada de hoje, tá? Teve uns imprevistos para acessar, já está aqui, ela já está aqui na página, aqui já no canal, né? Só aguardando aqui então o pedido, convite. Jana, você nos ouve? Se você nos ouve, só clica no botãozinho ali para participar. É só a pessoa que eu mencionei, tá? Tô vendo aqui o nome, Liriston. Eu não sei se tá abreviado aqui o nome. Jana, é só clicar na ferramenta que tem aí embaixo. Isso, tá me ouvindo? Ótimo. Jana, tá me ouvindo então? Tem uma ferramentazinha aqui embaixo, tá? Uma câmerazinha ali, clica nela, embaixo do seu celular, clica nela ali que você... Ariston, corrigindo aqui o nome, então, Ariston, isso, é só a convidada mesmo, tá, Ariston? Para que a gente possa ouvi-la, né, entrevistá-la, certo? Até senti saudade até desses momentos assim de friozinho na barriga, sabe? Porque lá na época que ninguém fazia live ainda, que comecei a fazer umas lives, sempre dava os imprevistos, né? Internet, alguma coisa acontecia, celular travava de alguém, né? Então era sempre assim, dava aquele frio na barriga, meu Deus. E naquela época tinha muita gente conectada, assim, né? Como eu estava falando. Ó, agora sim, agora ela mandou o convite, agora deu certo, Giana. Isso. Ela conseguiu aqui, agora tudo certo. Ó, tá aparecendo a câmera da frente, Jana. Vira a câmera para você. Aí, apareceu. Eu tava Tô falando que eu tava até apanhando. com saudade. Tava até com saudade desse frio na barriga, sabia? Porque dá um frio, assim, meu Deus, será que vai dar certo? Mas deu, tudo certo. Agora tá aqui, tá me ouvindo bem? Tô, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Tá ótimo, né? Poxa, então muito prazer, né, tê-la aqui nesse ambiente aqui ao vivo, né? A Pois é. gente tem, você está em João Pessoa, eu estou em Florianópolis, aqui tá frio hoje, eu só estou com uma sobretudo aqui grosso. Tenho certeza que João Pessoa está muito mais agradável, né? Essa cidade maravilhosa aí. E estamos com 15 pessoas aqui ao vivo, Diana, para acompanhar, né, nesse momento, ouvir um pouquinho da sua história. Legal. E esse conteúdo depois fica, né? Mesmo para quem não está ao vivo, tenho certeza que muita gente depois assiste pelas chamadas que nós fizemos, né? Um Uhum. pouquinho da história. Então, muito prazer em tê-la aqui novamente, né? Quero apresentar um pouquinho a Giana, pessoal, rapidamente, né? Para depois a gente ouvi-la. A Giana, eu a conheci no ENAPA, que é o Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção.
que se deu em Porto Alegre, né? A conheci pessoalmente. E foi bem bacana, né? Estávamos conversando, trocando várias experiências sobre adoção, né? Era um encontro sobre esse assunto. E eu vou comentar com vocês exatamente o que me chamou a atenção na fala da Giana, né? E claro, estávamos com outras pessoas na mesa, todas ali contribuindo, trazendo suas histórias. E a Giana, ela começou a contar, né, que ela tem um filho, que ela adotou esse filho quando ele tinha 10 anos de idade, né? Então daí já me chamou bastante atenção. E conversa vai, a gente, né, papeando, e depois ela me disse que ela é mãe solo, né? E aí chamou mais atenção ainda. Eu falei, nossa, uma mãe solo, né? Adotou uma criança com 10 anos de idade. E ali, depois ela me disse que o filho dela também tem paralisia cerebral, né? Ou seja, que tem mais uma demanda ainda específica. E eu aqui, né? A gente estava ali num grupo grande, estava tomando vinho, já era um momento de descontração, mas de aprendizado também. E aí teve um momento que ela falou assim, todos os desafios pelos quais eu passei não foi não foi pela adoção, não foi, né, em razão da deficiência que meu filho possui, mas sim pela parentalidade, né? A parentalidade, o exercício como seria em qualquer família, os desafios. E ela falou isso de uma forma que me provocou bastante, assim, né? Me impactou bastante. E aí eu falei assim, Jana, isso é muito bonito, eu queria ouvir isso, queria fazer isso numa live, ouvindo você, e eu acho que essa sua história precisa ser compartilhada, né? E tem mais por aí, né? E tem mais por aí, mas vou deixar ela falar, tá bom? Né? Senão eu fico aqui e só fiz essa contextualização, né, Jana? E muito prazer novamente tê-la aqui. Temos 19 pessoas conectadas. Jana, conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Então, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, né? A gente conversar sobre adoção, sobre a maternidade, né? Maternidade solo. E dividir um pouco, né, da nossa história. Eu queria até que você fosse perguntando aí, né, à medida que, enfim. Então, a minha história, né, quer dizer, eu sou Giana, atualmente, né, eu adotei Fred, tinha 40 anos na época, né, eu decidi ser mãe aos 40, e a adoção foi o caminho que eu escolhi desde sempre, né, eu nunca tive interesse em gestar, sempre que eu pensei em maternidade foi pelo caminho da adoção, isso já veio comigo, né? E quando eu decidi realmente ter uma família e seguir por esse caminho da maternidade, né? Foi aos 40 anos. Na época eu fazia um trabalho voluntário, né? Tinha sido convidada para fazer um trabalho voluntário com crianças especiais. Esse trabalho voluntário eu já fazia há cerca de 15 anos na época, né? E aí a mesma equipe me convidou, né? Que eu fazia um trabalho com educação na comunidade, me convidou para participar desse trabalho, né? Que era os domingos. Eu conheci Fred, entre outras crianças, e na época ele nem me chamou a atenção, né? Porque muita gente a gente escuta na adoção, quando eu bati o olho, eu sabia que ele era meu filho e tal, aquela coisa. Não, não foi assim. A gente foi convivendo, né? E quando eu optei pela adoção, na realidade, eu optei por outra criança, né? Eu tinha mais vinculação, tinha um vínculo com outra criança, e esse processo de adoção não deu certo, né? Com essa outra criança. Na época, segundo foi me colocado, a tia mostrou interesse, né, em conviver com essa outra criança, e para mim foi muito frustrante, né? Porque a gente tinha um vínculo muito forte. E aí eu acabei deixando essa coisa da adoção assim de lado, né? Não conhecia muito pela adoção, acho que fui pelo caminho errado, porque apesar de estar habilitada na época, eu busquei informações pela casa que estava abrigando no momento essa criança, né? E o caminho não é esse, né? Você tem que buscar a vara. Acabei deixando de lado, foi muito doído Legal. para mim.
Foi muito doído, e aí uns 6 meses depois, a diretora na época entrou em contato comigo, né, perguntando se eu ainda tinha interesse em estar adotando aquela outra criança, porque ela ia lá no juizado e ia aproveitar e ia colocar desse meu interesse. Foi quando eu citei Fred, né, se Fred realmente estava disponível para adoção e tal, e o processo aconteceu muito rápido, né? Em 2 dias úteis eu já tinha recebido a guarda de Fred. Isso que eu acho Olha só. legal na adoção, essas emoções, né? O quê? Guarda? Mas eu não tenho nada, aquela coisa, né? Eu não tenho roupa, não comprei cama, o quarto não está pronto tal. E no gestar você tem tempo para fazer isso, você sabe mais ou menos o tamanho que a criança chega, né? Se é tamanho RN, ou se é tamanho P, ou se é tamanho M. A diferença não é muito grande, né? Mas para mim foi um mau susto, assim, foi bem legal na época, né? Sim, E olha aí só que chega Fred bacana. para mim. Chega Fred para mim com 10 Então, anos, né? certo. Segura um pouquinho aí. Então, assim, interessante você falar isso, Jana, que tem pontos positivos, né? Assim, tem só pontos positivos, na verdade, para a gente analisar. Antes que ela conte a parte mais empolgante aqui, né? Que acho que todos querem ouvir, tem esse ponto interessante que ela comentou, né? Então, quer dizer que ela frequentava, ela trabalhava, fazia trabalho, né? Uma atividade, né? Social, né? Voluntário e que visitava essas instituições. E dali, a partir dessa convivência, você acabou se vinculando com uma outra criança. E aí entra um ponto interessante que a gente pode abordar já até título de informação. Esse é um ponto muito questionável, Gera. A gente recebe muitas perguntas sobre isso, né? Sobre esse contato. Realmente esse caminho, ele tem pontos positivos e pontos que a gente precisa pensar um pouquinho. Né? Ele não é o caminho mais certo, como a Giana apontou. O caminho correto seria direto na vara, né? Ela já estava habilitada, porque às vezes pode acabar atravessando para uma criança que não está ainda disponível. Então isso é só a gente aproveita esse ponto que a Giana nos trouxe e faz essa reflexão. Né? É claro que a convivência é muito importante, né? A gente vai falar bastante sobre isso. Mas então ela acabou se vinculando com outra criança, acabou que essa criança ainda estava em situação, com o processo dela em andamento, com a família biológica, enfim. Foi uma situação complexa que depois nem foi com essa criança que você se vinculou dali em diante, né, Jana? Aí você, a coordenadora da instituição te liga e você questiona sobre o Fred, né? E aí, como é que foi isso aí daí em diante, Gina? E por que o Fred, né? Você teve, como você falou, você teve algum contato com ele, você teve oportunidades de estar com o Fred. E durante esse processo, esse trabalho, na realidade, foi realizado durante 2 anos. Eu fui convidada e até chegar nessa questão, desse ponto que a gente está aí conversando, foram 2 anos de convivência, né, com as crianças de lá. E por incrível que pareça, quando ela entrou em contato comigo, né, essa outra criança, ela estava disponível, a tia não apareceu, não demonstrou mais interesse, né, e na realidade, assim, já existia um vínculo emocional com o Fred, né, as crianças já me viam como mãe de Fred, mãe afetiva, né, de Fred. E o próprio Fred coincidiu naquela mesma fase, né? Ele passar por um processo de ter que se separar de um grande amigo dele, né, de instituição, que foi adotado, era a pessoa que era mais próxima dele, e aí ele foi adotado, saiu, e Fred estava muito mexido com isso, né, o fato de, entre aspas, perder esse irmão afetivo, porque ele saiu da convivência, e aí, no primeiro fim de semana que eu chego, né, nessa instituição, Fred corre, me abraça, né, e pede para ser adotado, né, e Olha aí só. eu fico, né, eu fico muito mexida, mas não procuro mais a instituição e, coincidentemente, a própria diretora, né, enfim, poucos dias depois entrou em contato comigo, foi quando então eu falei do Fred, né.
E é interessante essa vinculação que eu tive com ele antes, porque isso também acabou agilizando o processo, né? O fato de você demonstrar interesse numa criança de 10 anos, portador de paralisia cerebral, e você já, por si só, o processo já anda mais rápido, né? E eu tendo essa vinculação, tanto é que quando eles ligaram para mim, numa quinta-feira, no final do expediente, confirmando se eu tinha realmente esse interesse, se eu queria adotar a Fred, eu falei que sim, né? Isso foi uma quinta-feira. Na segunda-feira eles disseram que a guarda estava disponível. E aí eu falei, ué, mas tipo assim, eu não vou levar ele para casa primeiro, no sentido dele vir uns fins de semana, que você já conhece ele há 2 anos, você já a guarda já saiu, enfim, eles levaram em consideração esse vínculo que eu já tinha com ele, né? Olha só que maravilhoso. E Gena, pessoal, a Gena tá falando assim como se fosse ontem, né? Mas isso já tem 15 anos atrás, tá? Ela fala assim, né, Verdade. parece que foi assim, semana passada que ela tá contando, né? Mas tem 15 anos que isso ocorreu, né? E aí Fred estava com 10 anos de idade, né? Então, olha só a memória, né? Eu imagino que um momento importantíssimo não tem como apagar, né? Não tem como esquecer dos detalhes. Gena, e assim, interessante que você me falou isso, né? Nós conversamos, né, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, eu e a Jana conversamos antes, obviamente, lá nesse evento que eu comentei aqui no início, e antes de conversar aqui, e ela me trouxe essa informação, né, que é, depois desse período que ela trabalhava lá, o Fred também a escolheu. Na verdade, ele a escolheu antes que ela escolhesse ele, né? Vou falar assim bem, como os pretendentes falam, né? Escolheu mesmo, realmente, ela se vinculou com ele somente após ele já estava vinculado com ela, né, Giana? Então, ou seja, a convivência acabou também oportunizando a perspectiva de que a criança tem que ser né, levada em consideração, né? Em primeiro lugar, o interesse dela. E para a coordenadora, então, já estava, né, claro, evidente, você falou que até os colegas dele, da instituição, já estava evidente que você era a referência afetiva dele, né? Exatamente. Tanto é que quando eu chegava lá, né, as outras crianças diziam, Fred, tua mãe chegou, tua mãe chegou. E ele sabia que era eu. Né? A mãe dele Olha só. visitava, a mãe biológica visitava ele muito esporadicamente, mas quando os colegas falavam, ele sabia que era eu que estava chegando ali. Né? Então, isso foi bem legal de perceber isso, né? E o processo de levá-lo para casa, enfim, os 3 meses assim foram bem tranquilos, né? Eu acho que tem um ponto positivo de você, quando você adota, né, uma criança ou um jovem, né, uma criança com idade fora do padrão, né, que as pessoas costumam adotar, uma criança de 10 anos, no caso de Fred, tem a vantagem de que, assim, eles já sabem o que eles querem, né? Então, quando eles querem ser adotados, eles fazem assim o possível para dar certo nesse primeiro momento, né? Então, os 3 meses assim foi muito, muito tranquilo, né? Eu falo os 3 primeiros meses porque a audiência ela foi exatamente 3 meses depois, né? Foi também rápido o processo. A visita do pessoal, o pessoal fez uma visita lá em casa, então esse processo aconteceu bem rápido, né? E algumas dificuldades só começaram a aparecer assim depois da audiência, né? Eu acho que ele se sentiu seguro, né? Ele sentiu que ali era a casa dele, ele sabia que eu era a mãe, então eu acho que quando ele sentiu essa segurança, ele se sentiu seguro também para colocar as dores para fora, e aí começaram algumas dificuldades que é bem característico do processo de adoção, né? Quando a Certo. criança já tem essa identificação, essa segurança para dizer, eu sei que ela gosta de mim, e enfim, aí começa a colocar as dores para fora. Interessantíssimo. E, Gena, e você, e o que que te vem em mente, assim, dessa fase de desafio, né? O que que te vem, assim, o que você sente, assim, que fica à vontade de compartilhar conosco, assim, desses desafios? O que que você
conta uma dificuldade mesmo. E depois a gente conta aí a parte boa também, né? Porque tem um mito, né? Uma lenda, uma romantização, né? A gente sempre fala isso nessa palavra, não só na paternidade, maternidade, né? Eu digo a parentalidade, não só na parentalidade pela via da adoção, mas também na parentalidade como um todo. Tem uma romantização, né? E tem muitos obstáculos, muitos obstáculos. Por vezes é muito doloroso, é muito desafiador realmente, né? Apesar dos pontos maravilhosos, né? Que a gente sempre comenta. E o que você traz assim para a gente, Giana? Tem algum ponto que você gostaria de compartilhar conosco? Bom, existem alguns desafios, por exemplo, ele falar da mãe biológica, né? Porque a mãe visitava ele cerca de 1, 2 vezes por ano. Então, quando ele falava da mãe, a gente que é mãe de primeira viagem, chegando ali na maternidade, Fred demorou muito a me chamar de mãe. Ele sentia que eu era mãe, mas não me chamava de mãe, né? E demorou quase 1 ano para poder me chamar de mãe. Eu, conotava isso pelo fato dele já me conhecer e já me chamar Giana, né, meu nome durante 2 anos, então isso não me preocupava, eu sabia que uma hora ia chegar. Mas quando ele se sentia contrariado, frustrado, eu percebi, né, que ele tinha uma baixa tolerância à frustração, né? Então, quando isso acontecia, ele agia de uma forma assim muito fora do padrão, assim, ele era agressivo, quebrava as coisas em casa, né, gritava, queria fugir. Então, chegou a fugir, né, umas 2 ou 3 vezes, e a gente tem que ir atrás. Então, essas coisas assim é que a gente, na realidade, a gente não está preparado para enfrentar esse tipo de coisa, né? Aliás, eu acho que por mais que a gente se prepare, a maternidade, ela é sempre desafiadora, né? Exato. Exato. E, Giana, é interessante você falar dessa parte dura, né? Desafiadora realmente, que isso ocorre em praticamente, olha, na grande maioria das adoções que eu pude acompanhar, né? Claro que eu tenho uma formação jurídica, né? Eu não sou psicólogo, mas a gente, em tanto contato com essas pessoas, com essas famílias, né? Com essas crianças, esses adolescentes, a gente acompanha que esses testes, né? Regressões, os testes, né? Às vezes momentos de rebeldia, né, ou de violência, que isso é muito comum, mas que isso também tem um porquê, né? Tem uma justificativa para isso, que geralmente vamos dizer assim, uma crise que tenha de raiva, geralmente isso não deve ser interpretado como algo direcionado a mim, ao pai, à mãe, muito pelo contrário, é justamente pelo fato, como a Giana estava falando, é justamente pelo fato dele se sentir confortável e seguro naquele ambiente, ele começa a testar, né, para ver até onde vai, para ver se os pais vão suportar, se o pai, a mãe vai suportar aquela, né? Então isso e interessante que muitas vezes isso também ocorre nas famílias consanguíneas também, né? Em filhos consanguíneos também. Existem esses tipos de testes também. É interessante. É. E Giana, mas então foi superado também essas etapas, foi superada. Sim, a gente, né, foi superando aos poucos, né? Quer dizer, ainda hoje existem desafios, porque eu acho que a dor do abandono, por mais que a gente trate, eu falo isso porque Fred faz terapia desde que chegou, né? Já tem 15 anos de terapia, mas a dor do abandono está ali. E ele não sofreu só um abandono, né? Não foi só esse afastamento familiar. Ele sofreu, assim como toda criança que fica, né, numa casa lá, ele sofre vários abandonos, porque
tem pessoas que vão lá, que fazem trabalho voluntário, né? Então vão durante um tempo, aí ele acaba se afeiçoando àquelas pessoas ou àquela pessoa, e aí depois a pessoa deixa de fazer o trabalho, então não aparece mais, e aí volta, é mais um abandono, né? E essa instituição que ela é bem especial, porque ela só acolhe crianças com deficiências, né? São vários tipos de deficiências ali dentro. Então, lá em Salvador, ela é uma instituição bastante visitada, que várias pessoas fazem trabalho voluntário durante o ano, né? Ou seja, trabalho voluntário que eu falo entre aspas, que vão lá visitar, e aí alguns profissionalmente, outras por religião e tudo, então fica indo durante o período, depois deixa de ir. Então isso acaba sendo um novo abandono, né? E isso acaba, que eu acho que trouxe um transtorno de afetividade para Fred. Fred, ele gostava, ele tinha um vínculo comigo, mas era difícil da gente aprofundar esse vínculo. Foi bem difícil da gente conseguir amadurecer esse vínculo e dizer hoje é amor, né? Hoje realmente ele gosta de mim, porque ele tinha essa dificuldade. E essa dificuldade de afetividade, inclusive, gerou uma suspeita de psicopatia, né? Num dos diagnósticos que foi dado para ele. Houve essa suspeita de psicopatia, que é uma coisa que a gente escuta nos grupos de adoção para quem está chegando, né? Recentemente, assim, há uns meses atrás, eu vi, né, uma das pessoas dizer, porque meu filho tem suspeita de psicopatia. Aí eu até falei assim, olha, tenha calma com esses diagnósticos, né, porque realmente, assim, eu acho que a criança se protege, né, por conta desses vários abandonos que ela vai sofrendo. Uma hora ela se fecha e vai dizer assim, não quero mais sofrer, né? Essa dor, as pessoas vão embora e mais um abandono ali. E tenha calma assim, com esse diagnóstico, porque não é bem por aí. Né? Vamos aguardar um pouquinho. Até mesmo porque um diagnóstico como esse, ele não é feito de uma hora para outra. Né? É um período de acompanhamento do profissional, até perceber realmente os traços. E isso aí, esse diagnóstico foi descartado, né? Foi descartado, claro, porque depois de muito tempo de acompanhamento e essa vivência num contexto familiar mostrou que realmente ele é uma pessoa afetiva, né? Ele é uma pessoa... então, isso aí foi descartado. Legal, que legal. Assim, isso é um ponto interessante porque, né, a minha visão, tá? Vou sendo bem honesto, assim, você relatando, eu desenhei na minha mente assim uma montanha russa, assim, né? Mas uma certa estabilidade, assim, né? Passou por umas ondas ali e, né, as coisas parecem, pelo menos foi isso que eu desenhei aqui na minha mente, né? Eu não sei o que que você diria para nós e o que sustentou tudo isso? O que você visualiza, Giana, que sustentou isso ao longo dos anos, né? E sustenta até hoje? Qual que é a sensação que você tem, assim? Olha, Fred, ele sempre fez acompanhamento, né? Tanto médico quanto terapêutico. Ah, mas, assim, eu sempre levei em consideração o que eu conseguia enxergar em Fred, sabe? Às vezes o profissional colocava uma coisa, por exemplo, quando o Fred chegou lá em casa, lá em casa que eu falo é porque a gente morava em Salvador, né? Quando ele Certo. chegou para a nossa convivência, aí eu fiz toda aquela avaliação, né, neurológica, neuropsicológica, e aí eles têm aqueles testes cognitivos, né, e o teste cognitivo de Fred deu, assim, extremamente baixo. Foi, assim, a camada mais baixa do teste foi a dele, um atraso importante cognitivo. E eu não via isso. Eu não via isso em Fred. Né? Em um ano, o Fred se alfabetizou.
né? Aprendeu essa coisa da lei, do escrever, como uma pessoa que chegou, né, no início do ano, que ele chegou em abril, no fim do ano ele já está alfabetizado e esse teste é lá embaixo. Então, assim, nunca levei muito em consideração, tá? É importante, Em vou um ano, deixar em um ano, registrado. em um É, ano ele se alfabetizou. Então, isso já é um avanço, né? Porque com isso. 10 anos e eu tenho visto isso em muitas acolhidas, né? A criança chega analfabeta, muitas vezes no lar, né? Na família que acolhe, que abraça, que recebe, que incentiva, que direciona, que sustenta, né? Ou seja, mãe, pai presente ali, e em poucos meses está se lendo, escrevendo, tá? No caso do Fred também, né? Uhum. Exatamente, né? Não só na questão da escola, né? A gente vê, por exemplo, que Fred ele tem uma competência importante no que se refere às relações humanas. Ele sabe lidar com as pessoas muito bem, né? Ele cria vínculo muito rápido, assim, ele gosta de conversar, ele é empático com as pessoas, então a gente vê esse lado, assim, bem maduro dele, né? Até A hoje ele inteligência tem essa preocupação. emocional. Isso. E até hoje, quando ele fala da mãe, que isso é cíclico, né? Tem época que ele fala demais, né? Todos os dias ele sente essa necessidade de falar. E a gente acolhe isso aí, né, porque é a história dele, né, faz parte da vida dele, e a gente conversa. E eu acho que ele se sente tranquilo em estar tocando nesse assunto, justamente porque sabe que eu vou acolher o que ele vai trazer como demanda, né. Mas aí eu coloco essa coisa, né, de que, né, perante a lei não pode, tal, ele tem que romper esse vínculo. E hoje, a gente estando em outro estado, isso aí também já fica mais fácil para ele entender, né? E ele aceita isso aí, né? Ele aceita essas respostas. É, até mesmo porque eu acho que não vai ser legal, assim, ele já é adulto, mas ele tem algumas dependências, né, em termos de, ele não tem autonomia, né, acredito que pela paralisia cerebral e pelo atraso cognitivo que ele tem, que não é tão grande hoje, recentemente, né, há 2 meses a gente fez de novo esse teste e deu assim um leve atraso cognitivo, né? Então a coisa melhorou muito ao longo desses anos. Ele tem inclusive canal no YouTube, né, Giana? Ele tem É meu posta youtuber. É, posta vídeos no Instagram, né? Então, assim, super desenvolto, né? Na parte da informática, da tecnologia, né? Interessantíssimo isso. Isso me trouxe, assim, uma curiosidade muito grande de saber um pouco mais, né? De aprender, né? Com essa troca, né? É, E, Jana, na diga, por realidade, favor. assim, vou colocar, porque assim, quando ele quis fazer um canal no YouTube, assim, eu não gostei muito da ideia, sabe? Porque eu não sei como ia ser essa coisa assim dele se expor, né, na internet, e, enfim, ficar uma coisa assim, eu fiquei um pouco preocupada com isso. E assim, quando ele veio falar comigo, eu acho que até um pouco para desmotivar mesmo, para dificultar, eu coloquei para ele, olha, Fred, você quer fazer o canal? Tá, tudo bem, então você faz. Agora, você sabe que eu não sou boa nessa coisa de internet e também não vou ter condições de bancar uma pessoa para estar editando isso para você. Você vai ter que se virar, você vai aprender tudo sozinho. Então vá aprender e faça. E ele fez. Né? E foi buscar Olha só. tutoriais na internet, escolas de YouTube, enfim, aquela coisa toda. E hoje ele faz tudo. Né? Olha só, que incrível, né? Incrível, Uhum. sensacional. Olha, Giana, então, e isso para mim, né, pessoal que está acompanhando, né, para mim isso é muito importante por vários pontos. Eu vou trazer aqui, né, alguns apontamentos para a gente também encaminhar para essas as sensações. Aqui até então foram os desafios, mas tem parte boas, né? Tem muita coisa aí que a Giana guarda nesse coraçãozinho dela aí que ela vai falar. Mas assim, para a gente sintetizar um pouco. Veja,
essas crianças, né, que estão em acolhimento, crianças de mais idade, crianças com deficiência, grupos de irmãos, são as crianças que lá estão, né? A gente sabe que pretendentes de 0 a 5, de 0 a 6 anos tem um monte. São cerca de 27 mil para esse público, né? De pretendentes cadastrados tem mais de 30 mil, né, pretendentes habilitados, né? E aí tem sempre aquela pergunta, a pergunta de sempre, por que a conta não fecha, né? Isso realmente não fecha em razão da falta de proximidade. Muitos respondem assim, essa conta não fecha por conta do perfil, né? Bom, tudo bem, é o perfil, mas o perfil é só uma consequência do sistema, Jana. Eu estou comentando um pouco disso, porque isso faz parte do estudo, né, que eu desenvolvi, né, no mestrado, é um estudo científico, e justamente aponto nesse sentido, da importância da convivência, né, para que a gente construa vínculos e a partir daí vem a adoção, né? Então vejam que o caso da Giana teve essa convivência, né, autorizada ali, né, era um contato, estabeleceu-se um vínculo, e a partir desse vínculo teve uma adoção, né, onde Fred pôde escolher também, não só a Giana, eles de fato se vincularam, né? Uma química aí, como diria, né? Rolou a química ali entre eles, mas a Giana precisou conhecê-lo e ele precisou conhecê-la, né? E justamente o estudo, a Giana já sabe disso, já falando sobre isso, o estudo de mestrado ele aponta nesse sentido, a importância de nós estabelecermos espaços de convivência entre essas crianças reais, essas que lá estão, não é de 0 a 5, são essas crianças que lá estão, grupos de irmãos, né, 10 anos de idade, com alguma deficiência. Muitos aqui talvez estejam pensando, estejam, né, se perguntando se um dia teriam coragem, ou condições, ou capacidade, né, preparo para uma adoção de uma criança com uma demanda diferenciada, né, com uma deficiência. Muitos devem estar se perguntando dessa forma. Mas talvez essas respostas não virão se não houver uma convivência, né? Então, Jana, você pensava, imaginava, né, que adotaria uma criança de 10 anos de idade, né, com paralisia cerebral? Você se imaginou dessa forma ou foi a partir dali, né, que surgiu? Olha, no caso da deficiência física, para mim nunca foi um fator limitante, né? Eu sempre convivi bem, até mesmo porque foi a profissão que eu escolhi, né, fisioterapia, e eu sempre tive o olhar, assim, de olhar e enxergar o potencial, né, sempre foi assim. Desde antes de eu escolher a fisioterapia como profissão, né? Então, com o Fred foi assim, eu enxergava assim, todo o potencial, né, dele. Então, eu vejo assim, as pessoas acham que um filho que tem uma limitação, ele dá mais trabalho. Eu não acredito que dê mais trabalho. Você só não vai seguir o caminho padrão que todos, que todos vão seguir. Ou seja, se seu filho não tem nenhuma limitação física, então ele vai para a escola, ele vai dar aqueles trabalhos de sempre, mas também ele vai se virar sozinho, enfim, ele vai ter as atividades que ele vai fazer, você vai buscar, você vai levar. A rotina de quem tem um filho portador de necessidades especiais, ele só vai levar para lugares diferentes. Você vai levar para a escola também, só que você vai ter que ficar mais atenta se seu filho está dentro de um processo de inclusão. Você vai levar para outras atividades, ou fisioterapia, o fono, entendeu? A rotina é diferente e tudo que tira as pessoas do caminho de diferente, as pessoas acham que é mais difícil. Não, não é. Não é mais difícil, entendeu? Ele é um caminho diferente. Mas, por outro lado, eu acho que ele traz muitas facilidades também, né? Eu e Fred, a gente tem muita afinidade, né? As coisas que a gente gosta, a gente tem muita afinidade dentro dos gostos da gente, do que a gente gosta de fazer para se divertir, né? Quem tem um filho hoje de 25 anos, que é seu companheiro, para você sair e se divertir, né? Se ele
como é que se diz, não tem nenhuma limitação, dificilmente ele vai ser esse companheiro. Ah, mãe, vamos para o cinema hoje? Dificilmente ele vai querer ir, ou é com a namorada, ou é com os amigos, entendeu? A mãe, não. Né? Mãe, vamos ficar em casa hoje, vamos fazer isso. Né? Muito difícil. Então, eu vejo que com o Fred é diferente, né? Com o Fred é diferente. Então, ai, desculpa. Vocês estão ouvindo esse barulhinho? É Não, meu despertador. tá, Vocês estão não, ouvindo? não apareceu pra Ah, gente, não apareceu pra tá gente. bom. Tudo certo. Ah, tá bom. Então, olha só. Então tem vários pontos diferentes, né? Vamos dizer, não sei nem se dá para classificar como positivo ou negativo, não é nem esse o caso. É que Isso. a vida parece que se adapta diferente, né? A construção é outra, né? As relações são positivas. E, Jana, o que você vê, assim, o maior ganho que você teve nesses últimos anos, assim? Para você, o que é mais precioso aí nesses últimos anos? 15 anos com essa experiência, né? O que Olha, você pode. eu acho que a maternidade me forçou a sair do caminho, assim, do meio, sabe? Acho que faz com que a gente busque caminhos diferentes para a gente ter uma boa relação com o filho, para a gente tentar conhecer as dificuldades dele e tentar superar da melhor forma possível. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acredito que a maternidade me tornou uma pessoa melhor, né? Tanto é que eu estou aí de novo para aumentar a família. Né? A Giana tá no cadastro novamente, né, Giana, da adoção. Então, ela não está satisfeita, né? Ela quer expandir aí esses relacionamentos, esses vínculos. Bem interessante. Giana, então, tem muita coisa rica, né, que a gente pode explorar. Ó, a gente está chegando em 50 minutos de live. Tem mais uns 10 minutinhos para a gente, né, bater esse papo. Passa muito rápido, tem muita coisa para explorar. Passaram muitas perguntas aqui, comentários interessantíssimos, né? Como, por exemplo, questiona a Gisele aqui, comenta. Gisele, depois você diz de qual região que você é. Ela que comenta sobre a convivência. Ela fala: sempre achei que a convivência poderia gerar mais dor em função da frustração de ambas as partes, em caso de não adoção. Gostaria de ouvir mais. Podemos falar um pouco mais sobre isso também, até mesmo em outras lives, né? Também teve outro comentário aqui, não sei se eu vou conseguir resgatar, porque agora está mais para cima, do Arthur Lira. Essa convivência falta por aqui. O fórum faz a busca ativa e já vincula o nome da criança dentro do perfil escolhido de habilitação. Então, todos eles traçam pela convivência, né? Gente, o ponto da convivência foi um dos pontos aqui, né? E eu acho que a gente pode até, depois, em um outro momento, falar basicamente sobre essa convivência, esclarecer, né? Um pouco dessa proposta, desse estudo, enfim. Mas que aproveitei o gancho, né? Da fala da Giana, da história da Giana, para falar sobre a importância da convivência, né? Para a construção de vínculos, né? Mas, olha, aqui eu acho que a gente tem tantos pontos que a Giana trouxe, né? Como eu disse no início da live, mãe solo, uma adoção com 10 anos de idade, que isso já é mais incomum, ou seja, ela teve essa ousadia no sentido positivo da palavra, né? Ela estava aberta a isso, né? Ela se vinculou por meio da convivência, como nós falamos aqui, teve outros desafios que ela sequer, né, parece que não foi dificuldade isso, foi uma coisa que foi surgindo, né? Que é a partir da deficiência. Assim, para mim é um contexto totalmente rico, e eu realmente, assim, para mim é curioso, né? Eu não sei para vocês, né, que estão ouvindo, qual que é a sensação que traz, né? E para mim é um aprendizado, fica como reflexão, é um aprendizado, assim, né? Não sei se... E Giana, o que você
passaria de mensagem, né, para quem está nos ouvindo, né? Qual a mensagem que você passaria a todos aqui sobre essa caminhada da adoção ou a sua caminhada, como você sentir à vontade, né? Então, um ponto importante que eu acho é, na época que eu adotei, lá em Salvador, o grupo de apoio à adoção, os grupos, eles não estavam ativos, né? Eles já tinham funcionado, mas não estavam ativos. Eu acho que o caminho ele teria sido um pouco mais leve se por acaso eu tivesse engajada num grupo de apoio à adoção, né? O grupo só apareceu alguns anos depois lá. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, né, para quem quer adotar, procurar um grupo de apoio à adoção da sua cidade, ou se não tiver, hoje a internet, né, favorece de você estar online aí participando das reuniões. Eu acho que é importante porque muitas coisas, muitas dificuldades que eu passei, depois eu vim a descobrir que era característico de uma criança abrigada, que passou tantos anos, né, fora de um contexto familiar, as dores, né, que elas, a bagagem de traumas que elas carregam e faz com que o dia a dia ela apresente alguns desafios para os pais e muitas vezes se a gente está despreparado, a gente toma aquilo, é porque é comigo, né? E aí a gente tem uma reação inadequada. Então, eu acho que os GAAs, eles ajudam a isso aí, sabe? E quando a gente recebe a guarda, que os desafios começam, os GAs também estão ali para apoiar, né? A gente e ajudar, acaba se tornando assim uma grande família, né? Então acho que isso é uma coisa extremamente positiva. Uma outra coisa que eu aprendi com o Fred é a questão da flexibilidade. Eu acho que a gente tem muita ansiedade assim com relação ao filho, porque o filho chega, aí a gente quer logo educar, porque a gente está vendo um monte de déficits, não teve alguém aquele olhar e a gente já fica naquele processo, né? Então, diminua a ansiedade, a importância, a vinculação no primeiro momento. A gente também tem uma ansiedade muito grande com relação à escola. Tudo isso, os grupos de apoio à adoção ajudam a gente, sabe? Mas o que acontece é que quando a gente está no meio desse processo, no meio das dificuldades, às vezes as pessoas até começam a acompanhar nos GAAs, mas aí acabam deixando o acompanhamento, né? E isso aí torna um processo um pouco mais sofrido. Essa caminhada sozinho que eu digo assim, pais e a criança, né? Ela sozinho, sem ter o suporte, né, externo, ela acaba sendo um pouco mais difícil, sabe? Certo. Não, olha, com certeza. Então, a mensagem que fica a Giana traz aqui que muito do que ela passou, ela poderia até mais fortalecida se ela tivesse esse embasamento também prévio, né, Giana? Muitas Isso. coisas você foi na prática ali e depois se identificou e viu que, opa, peraí, os grupos já estão falando sobre isso, né? O pré-adoção já aponta sobre essas questões, o pós-adoção também já traz esses detalhes, né? É interessantíssimo, interessantíssimo. Não por acaso, né, a Giana está de novo na fila da adoção. E também estou engajada na causa da adoção, né? Antes o meu trabalho voluntário, ele era voltado para o processo de educação, e essa pandemia, com todas essas questões, eu resolvi me voltar mais realmente assim para a causa da adoção, né? Com um objetivo assim realmente assim de poder contribuir, né, com a nossa história. Para que outras pessoas facilitem um pouquinho o próprio processo nessa caminhada, né, do maternar, né, que eu acho que é uma coisa que sempre vai ser desafiadora, não importa a idade que a criança chega, sempre vai apresentar desafios, são desafios inerentes à fase que elas estão, né,
a criança ela vai vir com a bagagem, porque se ela passou por um processo de destituição ou está passando, não foi à toa, ela passou por dores e sofrimentos, então ela vai vir com isso, com essa bagagem de dor e sofrimento, sabe, os pais, os futuros pais, eles têm que estar cientes disso aí, né? Porque eu acho que assim, o que dificultou muito com relação a Fred e a minha relação foi as cobranças assim que eu fazia e que sabe, eu acho que acabaram dificultando estreitar mais esse laço, sabe, diminuir as dificuldades. Eu acho que o primeiro ano não é para muita cobrança, sabe, nem de escola, nem de tanto do processo educativo. Eu acho que você tem que se preocupar com a vinculação com aquele ser que está chegando, porque para você a mudança é grande, mas para a criança é muito maior. Ela muda tudo na vida dela. Imagina, ela vai para um lugar estranho, com pessoas estranhas, com uma família estranha, e por mais que aquele vínculo que ela tenha começado a fazer com você, nesse processo de aproximação, é estranho, ele ainda não te conhece direito, né? Então é muita coisa para a criança e para o jovem. Então eu acho que o primeiro ano, né, ele tem que se caracterizar para deixar essa coisa de educação, seja intelectual, com relação à escola, seja educação no sentido do dia a dia, ele tem que ficar um pouquinho em segundo plano, sabe? Eu acho que o mais importante é a vinculação, é a tua relação com aquele filho que está chegando. Isso aqui é o mais importante no primeiro ano. Obrigado pelo depoimento, Giana. É importantíssimo ouvir isso, porque a gente vê muitas famílias, né, que estão distantes da convivência de outras famílias que se vincularam, né, que foram constituídas pela adoção. Muitas vezes elas recebem a criança, né, aquele período que é para a construção, como você está apontando, que é para a vinculação, onde o mais importante é estabelecer esse vínculo. Estão preocupados em matricular a criança no melhor colégio, no inglês, natação, e atropelam, né, muitas vezes aquela cotidiano da criança. Pouco ficam com elas, né, com essas crianças, fica naquela corrida para lá e para cá. E isso acaba prejudicando o que tem de mais importante, que é essa vinculação, né? E que ela também não ocorre da noite para o dia, né, Gina? Isso vai sendo construído ao longo das semanas, dos meses, dos anos, de uma vida, né? Então, acho que é importantíssimo você apontar isso, realmente. Me passa a sensação do tempo também, né, que é diferente. O tempo, né? A gente tem uma ideia de que tudo tem que ser, meu filho não está fazendo isso ainda. Calma, né? Não está postando corrida com ninguém, né? Ele tem o tempo dele, né? Tem um momento dele. Teve uma história completamente diferente, né? Então, acho que vai ser bem interessante também. Giana, teve muitos comentários aqui que passaram rápidos, assim. Eu queria pessoas, né, elogiando a sua história, né? Tá aqui a Carol, que é filha por adoção também. Carol, depois fala comigo também no Instagram. Teve o próprio Gead também aí de João Pessoa, desculpa, falou sobre, perguntou aqui, né? Por que as pessoas deixam ter dificuldade de frequentar um GA, né? Na sua opinião? Teve gente aqui do estado comentando sobre alguma dificuldade de grupos, né? Pessoal, tem grupos, para informar a todos que comentaram sobre dificuldades de grupos, tem grupos funcionando no Brasil todo, né? Então, muitos desses grupos fazem reuniões online. Então, essa é uma forma de vocês estarem em contato, ou até mesmo aqui nesses ambientes, né? Lives, enfim, mas com conteúdo, com informações técnicas de qualidade, né? Com esses apontamentos que Giana trouxe aqui, que ela, na época, ela não teve essa oportunidade, né, Giana? Então, assim, tem muita coisa legal, né? Busquem um grupo com uma reputação, né? Com histórico, com base, em fundamentação técnica, né? Para que vocês recebam o que tem de melhor de temas, né? E possam refletir a partir daí, né? E construir. E vamos falar mais sobre a convivência, viu? Eu tenho muito interesse nesse assunto, né? Eu já falei para a Giana, justamente pela pesquisa do mestrado, então, minha pesquisa, né? Então, eu tenho muito interesse em falar sobre a convivência, depois a gente abre um ambiente desse só para falar sobre isso,
sobre essa ideia da convivência, né? Jana, uma última mensagem aí que você queira deixar a todos, né, que estão aqui presentes, são 20 pessoas, tá, são 9 horas e 10 minutos, então o pessoal ficou até o final aí, esse público, ouvindo, né, um pouquinho dessa história linda, né? Obrigada. Eu queria agradecer a você, né, a oportunidade, assim, de estar contando minha história, né, é uma coisa que eu gosto de fazer, né, e Fred também adora falar, né, da história de adoção, ele acha lindo esse processo de adoção, né, ele curte demais falar sobre isso, ele não tem nenhuma barreira, ele tinha muita vontade de ser adotado, isso aconteceu, então ele fala com muita alegria, né, com muita espontaneidade e de forma muito aberta com relação a isso aí, né? E estar aqui contando a história e falar sobre maternidade, né, é muito bom. E falar de relação, né, mãe e filho também é muito bom, né, que eu acho que é a melhor coisa, assim, foi a coisa mais transformadora na minha vida, mais forte, assim, na minha vida, foi essa coisa, assim, do vincular, né, com um filho, né, e construir esse laço. Foi muito marcante e é muito bonito, né. Então, eu queria agradecer a você a oportunidade de poder falar sobre isso. Jana, Valeu. eu acho que eu agradeço em nome de todo mundo aqui, tem um monte de gente aqui agradecendo. E ó, é isso que a Jana comentou, né, do Fred. Eu tive essa oportunidade quando eu estava conversando com a Jana antes da live, né, em outro dia, algumas semanas atrás, e eu perguntei para o Fred, né, se ele gostaria se ele se importaria, né, se ele sentia vontade de conversar conosco, e ele disse que era um prazer, que é uma história bonita e que precisa ser compartilhada, né, e que ele tinha o prazer de falar sobre isso. Então, é bem provável que o Fred em algum momento estará aqui conosco, né, colocando a perspectiva dele, né, sobre essa adoção. É Né. isso. Então, muito legal, né. Boa noite a todos, Giana. Mais uma vez, a gente Boa se noite a encontra, todos. passa rapidinho, né? Isso, Eu fiz um isso. monte de apontamento aqui. Fiz um monte. Eu gostaria de perguntar todas elas, mas as perguntas que passaram ali, mas não vai ficar extensa demais, a gente faz outros encontros, Pode né? crer. Agradeço a você e a Um todos que estão abração, aqui. tá? Tá, Outro. Joia. Um Tchau, abraço com tchau. carinho. Beijão pra você, boa noite. Tchau, Beijo a pessoal. todos. Um Tchau, abraço, até tchau. mais. Tchau, tchau. Vamos fechar aqui, então. Vamos fechar.